Olá, meus amigos, muito bem-vindos, muito bem-vindas, dando início aqui à nossa semana de atualização. Eu sou o Guilherme Madeira e vou acompanhá-los por este encontro. Eu sou professor de processo penal aqui do curso Damásio, sou juiz de direito aqui em São Paulo, sou mestre e doutor em processo penal pela USP, sou autor de várias obras jurídicas, entre elas, curso de processo penal pela editora RT, que no mês que vem tem a 5ª edição, que sai, inclusive, mais barato do que a edição do ano anterior, consegui isso com a RT, mas eu aviso isso nas minhas redes sociais. Seguinte, atualizações legislativas e jurisprudenciais. Isso é muito importante, isso é fundamental para quem está prestando concurso público, para quem vai advogar, para qualquer um. E eu separei alguns temas aqui para falar com vocês. Curiosamente, um dos temas que eu separei está na crista da onda. Vamos imaginar que um senador seja suspeito da prática de um crime. Lavagem de dinheiro, por exemplo. Quem é competente para julgar este senador? Vejam, eu fiz até um post hoje sobre isso. Estou falando, evidentemente, do caso do senador Flávio Bolsonaro. E é um tema que mudou completamente o ano passado. Então, vamos entender como era, vamos entender como é que ficou, vamos entender as dificuldades que ainda temos para responder e depois analisar o caso dele. Acho que essa é uma metodologia interessante. Vejam, queridos, até o ano passado, vigorava a ideia da competência por prerrogativa de função, vigorava o princípio da atualidade do cargo. Até o ano passado. O que é a atualidade do cargo? O que importa é se o sujeito tem o cargo ou a função quando comete o crime. Não importa nenhuma outra coisa. Então, até o ano passado era isso. Princípio da atualidade do cargo. Só que o Supremo olhou e disse o seguinte: nós precisamos restringir o foro privilegiado. Precisamos restringir. Foro privilegiado, ou foro por prerrogativa de função, ou competência originária. Precisamos restringir. E o Supremo decidiu isso, eu vou anotar aqui para vocês, na questão de ordem, na ação penal 937 do Rio de Janeiro, DJE, de 11 de dezembro de 2018. Foi publicado só no final do ano, o acórdão, só no final do ano. Relator ministro Roberto Barroso. Relator ministro Roberto Barroso. O que eles entenderam? Eles entenderam o seguinte, que o foro privilegiado somente incide aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Somente incide aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Estava conversando com o pessoal do presencial, antes de começar, e disse a eles, quem vai prestar Ministério Público, por exemplo, é a cara do MP perguntar novidades. E essa é uma novidade que você tem que ficar atento. O Supremo também deixou uma coisa clara, que esta decisão dele se aplica a senadores e deputados federais. O Supremo disse que isso se aplica a senadores e deputados federais. Então, vejam, hoje, 2019, se um senador está andando na rua e ele bate o carro e começa a discutir com a outra pessoa, aumentam o tom da discussão,
o senador saca a arma e mata o motorista. Quem é competente hoje para julgar esse senador? O júri. Júri, crime doloso contra a vida, júri. Até ano passado, quem julgaria esse senador? O Supremo. Então percebam a mudança de posição do Supremo. Tem que ser para os crimes praticados no cargo e em razão dele. Tá bem? Ok? Se um senador está andando na rua e um cidadão vira para ele e diz assim: senador, o senhor é um lixo, porque o senhor apoiou tal projeto de lei. O senhor votou favorável a tal projeto de lei. O senhor é um lixo. O senador começa a bater boca com esse cidadão e mata o cidadão. Neste caso, júri ou Supremo? Supremo. Porque ele pratica o crime durante o cargo e em razão dele. Está claro isso? Tudo bem? Beleza? Ok. Agora, o caso do senador Flávio Bolsonaro. Olha que interessante, e é o que eu digo. Se você não consegue discutir um tema jurídico, apartado de paixões políticas, meu amigo, vai para o boteco, vai para outro lugar. Seu lugar não é aqui conosco. Seu lugar não é com ninguém do direito. O quê? Não precisa, não precisa. Vai vir agora. Olha só. Olha que interessante. O caso do senador Flávio Bolsonaro. O que ele alega? Supremo, o Ministério Público pediu a quebra do meu sigilo bancário, abrangendo o período que eu já era senador. O que o Ministério Público do Rio disse? Não fiz isso, não. Então, nós temos uma divergência entre estes dados. Nós temos uma divergência. E aí eu vi um monte de gente massacrando o senador nas redes sociais por conta disso. A questão moral eu não vou discutir. Não me cabe aqui. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. O senador fez certo. Por que ele fez certo? Porque cabe ao Supremo analisar esses dois requisitos. Não cabe ao juiz de primeiro grau ou ao Ministério Público. Cabe ao Supremo. Então, ele fez o pedido, o ministro Luiz Fux deu a liminar, suspendeu tudo. Como é que vai ser agora? O relator do caso é o ministro Marco Aurélio. O relator, ele vai analisar. E desta decisão dele, cabe agravo para a turma. No caso, a primeira turma do STF. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que procedimentalmente está correto. Houve um pedido por parte do senador Supremo, estão usurpando a sua competência. O Supremo, o ministro do plantão, falou, suspendo tudo. Agora que vai ser analisado. Professor, mas o senhor acha que tem que ficar em primeiro grau ou não tem? Eu não tenho como analisar, porque eu não vi as provas dos autos. Seria leviano da minha parte dizer isso. Tem que ficar, não tem que ficar. A única coisa que eu posso dizer é, a meu ver, tecnicamente está certo. E por quê? E este é um tema que poderia ser cobrado no concurso. A quem cabe a análise destes requisitos? Ao Supremo. Ao Supremo. Tá bem? Só que nós temos problemas aqui ainda. Vejam, o Supremo disse isso. O Supremo disse isso. E disse assim, estou decidindo apenas senadores e deputados federais. O Supremo falou isso. O ministro Gilmar Mendes queria que se aplicasse a todos os cargos com prerrogativa de função. E o Supremo falou, não, só estamos decidindo esses dois. Tá bem?
Pois bem, agora vem o problema. E os outros cargos? Se aplicam ou não? Nós já temos algumas decisões. O STJ analisou governador. O STJ analisou governador. E o STJ, ao analisar governador, disse o seguinte: princípio da simetria, aplica-se o precedente do Supremo. O STF, o STJ, mandou aplicar o precedente do Supremo para o governador. É o agravo regimental na ação penal 866 do Distrito Federal, relator, ministro Luiz Felipe Salomão, DJE, de 3 de agosto de 2018. Então, veja, olha que interessante. Para o governador, eles falaram, olha, aplica a mesma posição que para o Supremo. Tá bem? Só que temos um problema. E no caso do desembargador? Quando você olha a Constituição Federal diz assim: desembargador é julgado pelo STJ. A Constituição Federal diz isso, tá bem? Só que o STJ olhou e falou o seguinte: desembargador é diferente. Vamos pensar no meu caso. Eu sou juiz de direito aqui em São Paulo. Hierarquicamente, do ponto de vista administrativo, eu sou subordinado ao desembargador, do ponto de vista administrativo. Imagine que eu vá julgar criminalmente um desembargador. Então, o STJ disse assim, olha, desembargador, a gente tem que fazer uma diferenciação. Se ele comete crime no mesmo estado da federação em que ele vai ser julgado, é STJ. Então, essa é a primeira coisa. O desembargador, se comete crime no mesmo estado da federação em que vai ser julgado, aí não se aplica o precedente do STF, ele é julgado direto no STJ. Não se aplica, neste caso, o precedente, ele é julgado diretamente no STJ. Um desembargador de São Paulo que cometa crime em São Paulo, ele vai ser julgado no STJ. Agora, se o desembargador comete crime em estado diferente do que atua, nesta hipótese, aplica-se o precedente do Supremo. Aplica-se o precedente do STF. Então, vejam, um desembargador de São Paulo que esteja, sei lá, passando férias no Rio de Janeiro, carnaval no Rio de Janeiro, se envolve numa confusão e mata uma pessoa lá no Rio de Janeiro. Onde ele vai ser julgado? Júri, Rio de Janeiro. Se esse desembargador vai para o Rio de Janeiro receber propina de um caso de São Paulo, aí é em razão da função STJ. Está claro? Isso foi decidido, é a questão de ordem na ação penal 878 do Distrito Federal, relator,
ministro Benedito Gonçalves, DJE, de 19 de dezembro de 2018. Eu acho, gente, sensacional. Todos esses limites é a cara da prova de vocês. É a cara da prova da Defensoria, por exemplo, de São Paulo, que vai ter. MP São Paulo, primeira fase, não é tanto a cara, não. É mais a cara, por exemplo, de questão discursiva do MP. E com todas essas filigranas. Porque boa parte das pessoas só sabe o quê? Boa parte das pessoas só sabe isso aqui. Só isso. E o que eu estou passando para vocês, como o STJV, no caso do governador, como o STJV no caso do desembargador. Tá bem? Mas nós temos problemas. Nós temos problemas. Se cometer um crime agora, se eu mato vocês aqui, por quê? Porque, sei lá, fui com a cara de vocês, mato vocês agora. Onde eu sou julgado? Veja, resposta honesta. Não sei. Eu não sei. Se for aplicado o precedente do Supremo, é júri. Se for aplicado o precedente do Supremo, eu vou para o júri. Se não aplicar o precedente do Supremo, eu vou para o TJ. Percebe? Então, eu acho que vocês têm que ficar atentos, porque essas coisas vão ser definidas esse ano. Quer mais um problema? Quer mais um? O ex-senador, agora ex-senador Aécio Neves. Até o ano passado, ele era senador, Supremo. Só que ele foi eleito deputado federal, Supremo também. Só que mudou o cargo. Mudou o cargo. Aécio Neves continua no Supremo ou vai para o primeiro grau? Percebem a dificuldade? O Supremo não decidiu isso ainda. O Supremo não decidiu. É mais um dos temas que a gente não sabe como resolver. Isso que eu te passei na lousa é o que não há dúvida. Isso que eu te passei na lousa não há dúvida. Então, repassando. O Supremo definiu, questão de ordem na ação penal 937 do Rio de Janeiro, DJE de 11 de dezembro de 2018. Senadores e deputados federais somente serão julgados no Supremo, observados 2 requisitos. Que os crimes tenham sido praticados durante o cargo e em razão dele. Isso não há dúvida que o Supremo decidiu. Comentei com vocês do caso do senador Flávio Bolsonaro, Flávio, né? Flávio. Para que fique claro o seguinte, que ele exerceu o direito, que foi pedir para o Supremo, falar, Supremo, olha aí direito, olha aí direito. E quem tem que fazer essa análise é o Supremo, não é o juiz de primeiro grau, não é o Ministério Público. O STJ aplicou este precedente para o governador. Ele aplicou esse precedente para o governador. Um governador que bata na esposa por motivos do relacionamento não vai ser julgado no STJ. Ele será julgado no primeiro grau, na vara de violência doméstica. Desembargador, o STJ, a meu ver, tomou uma decisão um quanto, digamos, diferente, né, inusitada. Se o desembargador comete um crime no mesmo estado em que ele atua, ele é julgado no STJ. Caso contrário, aí aplica-se o precedente do Supremo. E olha as datas dos julgados que eu estou te passando. Olha esse, 19 de dezembro de 2018. Veja, hoje é dia 21, tem pouco mais de um mês esse julgado. Né? Pouco mais de um mês esse julgado. Então, perceba, por isso que a atualização é importante. Infelizmente, aquela determinação do Código de Processo Civil, que a jurisprudência deve ser estável e coesa,
a jurisprudência no Brasil é tudo menos estável e coesa. E daí, por isso, a função nossa de professores é importante. Então, percebam, queridos, fixamos isso. Não temos hoje segurança, não sei responder. Juiz, prefeito. Prefeito pela Constituição Federal é julgado no TJ. Agora, um prefeito que bata na esposa, é TJ ou é vara de violência doméstica? Não sei. Se aplicarmos o precedente do Supremo por simetria, é vara de violência doméstica. Agora, você imagina um prefeito sendo julgado pelo juiz da cidade? Conflito que não pode haver? Eu acho inusitado, eu acho difícil. Também uma outra coisa que não sabemos a resposta, e eu cito de exemplo o senador Aécio Neves. Ele era senador e virou deputado federal. Mudou o cargo. Vai continuar no Supremo ou vai baixar? Não se sabe. Tudo vai ser definido, provavelmente agora, no primeiro semestre de 2019. Tá bem? Outra coisa que me parece importante. O Supremo definiu que este novo entendimento aplica-se aos processos em andamento. Aplicam-se a todos os processos em andamento. Então, houve uma baixa de processos do Supremo, só com base nessa posição. Aplica-se aos processos em andamento. Tá bem? Além disso, o que mais que eu acho que é importante vocês saberem? Não, acho que é isso. Última coisa, aplica-se aos processos em andamento. Tá bem? Ok? Beleza. Com isso, eu encerro esse nosso primeiro bloco. É 1 minuto para a troca da mídia e eu volto já para o próximo bloco. Até já, galera. Muito bem, meus amigos, voltamos. Este é o segundo bloco de atualização legislativa. Eu sou Guilherme Madeira e continuo aqui com vocês. Eu separei aqui, então, estamos falando tanto de atualização jurisprudencial quanto de atualização legislativa. E eu separei uma mudança que teve no Código de Processo Penal, ano passado. Uma mudança sobre a prisão domiciliar. Artigo 318 do Código de Processo Penal. E eu quero falar sobre esta mudança com vocês. Primeiro, da jurisprudência e depois do Código de Processo Penal. Vejam. Para quem quiser me seguir, @madeira10, esse é o meu Twitter e o meu Instagram. Tá bem? Queridos, vejam só. Eu quero falar sobre prisão domiciliar, artigo 318 do CPP. Prisão domiciliar, artigo 318 do CPP. Está dito assim: poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente poderá, o juiz, substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o agente. O que me interessa são 2 incisos. Inciso 4, quando o agente for gestante, e o inciso 5 for mulher com filho de até 12 anos incompletos. Então, vejam só. O que me interessa são esses 2 incisos. Gestante e mulher com filho de até 12 anos incompletos.
estava tendo uma confusão no país. Mesmo mulher que comprovava que era gestante, não tinha prisão domiciliar. Não tinha. Então, um coletivo entrou com um HC no Supremo. Um HC coletivo. E no Supremo, o HC 14.3641 de São Paulo, relator, ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20 de fevereiro de 2018. Professor, não tem data da publicação? Não, porque ainda não foi publicado. Só foi publicado o julgamento. O acórdão, a tira do julgamento, os votos ainda não foram colhidos. O Supremo, neste HC, primeiro, por que esse HC é importante? Ele é um marco no direito brasileiro, porque a partir dele, o Supremo deixou claro, aceitamos HCs coletivos. Quem quer, por exemplo, defensoria pública, esse HC é um marco. Foi a partir dele, ele não foi o primeiro. O primeiro foi no STJ, nas prisões de lata. Mas, no Supremo, foi a primeira vez que se admitiu, se reconheceu a validade de um HC coletivo. Tá bem? Bom, e o que disse o Supremo neste HC? Se for mulher, gestante, ou com filho de até 12 anos incompletos, tem direito à prisão domiciliar. Tem direito à prisão domiciliar, salvo. Tem direito à prisão domiciliar, salvo. Quando é que não tem direito à prisão domiciliar? Três hipóteses. Crime praticado contra o descendente. Crime praticado contra o descendente. Eu vou colocar as três hipóteses, daí eu explico. Crime com violência ou grave ameaça. Crime com violência ou grave ameaça, segunda hipótese. E terceira, situação excepcionalíssima. Situação excepcionalíssima. Situação excepcionalíssima. Então, veja. A primeira hipótese me parece super razoável. Crime contra o descendente. Porra, vamos pensar num caso de infanticídio. Infanticídio tentado. A mãe tenta matar o bebê, você vai dar prisão domiciliar para ela junto com o bebê. Não é razoável. Não é nem um pouco razoável. A segunda exceção, eu confesso que me incomoda. Por que me incomoda essa segunda exceção? Porque ela foi inventada pelo judiciário. Regras de direito são interpretadas como? Restritivamente ou ampliativamente? Regras que concedem direitos são interpretadas restritivamente? Não. São interpretadas ampliativamente. O que o judiciário fez? Restringiu. E perceba, um detalhe, queridos. Aqui não é crime com violência ou grave ameaça. Não é contra o descendente. Contra qualquer pessoa. Se você tem um filho e você rouba, pratica um roubo, você não poderia ter a prisão domiciliar. Agora, vamos lá, vai. O
que nós vimos nesse caso acontecer? Eu vi um julgado do STJ bizarro. A mulher foi com uns 5 ou 6 caras na casa de um outro. Pegaram esse outro, a vítima, trouxeram para fora da casa. Essa mulher ficou filmando com o celular dela, enquanto os caras, o que eles faziam? Chutavam e socavam o cara, dando pauladas, até matar, e ela filmando. Depois ela compartilhou pelo WhatsApp, salvo engano. E aí, a hora que decretaram a prisão preventiva dela, ela falou, não, mas eu tenho filho, eu quero a prisão domiciliar. Então, veja, soa estranho, soa ruim, soa estranho e ruim. Tudo que soa estranho ou ruim, é difícil a gente sustentar. Então, não me parece tão absurda essa segunda quanto a terceira. O que é situação excepcionalíssima? Eu não sei. Não teve nenhum julgado aplicando isso, situação excepcionalíssima. Nenhum julgado. Outra coisa, esse julgado se aplica ao processo de conhecimento. Não se aplica à execução. Execução ainda não. Está sendo discutido no Supremo, mas execução ainda não. Tá bem? Bom, qual é o problema? Ano passado, em dezembro do ano passado, o Código de Processo Penal foi alterado por causa desse julgamento. E foi editado o artigo 318-A do CPP. 318-A do CPP. E o que diz esse 318-A? A prisão preventiva imposta à mulher gestante, ou que for mãe, ou responsável por crianças, ou pessoas com deficiência, será substituída pela prisão domiciliar, desde que não tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça. 2, não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Queridos, vamos pensar juntos. Olha que interessante. Crime com violência ou grave ameaça está no inciso 1. Crime praticado contra o descendente está no inciso 2. Perceba que nós temos uma pequena ampliação. E por quê? Porque antes era só descendente, agora descendente, filho ou dependente. O dependente não é apenas o descendente. Eu posso ter a guarda de alguém que não seja o meu descendente. A guarda de um sobrinho, por exemplo. Está claro? Então, é mais amplo. Agora, notem. E a terceira situação? A terceira situação não tem remissão no Código. A terceira hipótese que o Supremo criou não tem remissão. E aí surge a dúvida.
fica mantido ou não? Vale o julgamento? E o juiz pode, em situação excepcionalíssima, negar? Ou vale o 318A? Sacaram? Nós vamos ter esse problema. Não há resposta ainda. Para vocês que estão estudando e focados no concurso, esse 318A é a cara do MP de São Paulo. O MP de São Paulo adora perguntar lei nova. Mas adora perguntar lei nova. 318A. Outra coisa. Defensoria Pública. Esse 318A também é um artigo que é cara da Defensoria Pública. E por quê? Porque, além de ser uma novidade, Defensoria Pública gosta, é uma novidade abarcando mulheres. Então, esse tema da maternidade das mulheres é um tema muito caro para a Defensoria Pública. Então, concurso da Defensoria. Porra, isso daqui é a cara da sua prova. Tá bem? Beleza? Ok? Ok. Queridos, temos tempo para mais um acórdão. Seguinte. Esse que eu vou falar agora é a cara de todos os concursos em geral. Delegado, magistratura, MP e defensoria. Cautelar de afastamento do cargo. Cautelar de afastamento do cargo. Cautelar de afastamento do cargo. Qual que é o lance? Deputado federal e senador. Lembram quando o Supremo afastou o senador Aécio Neves? O que foi decidido ali? A ADI 5526 do Distrito Federal. O que o Supremo definiu ali? Pode ser determinado afastamento e a casa respectiva precisa votar. A casa respectiva precisa votar. Então, o Supremo pode afastar um senador, pode afastar um deputado federal do seu mandato, mas isso tem que ser aprovado pela respectiva casa. Deputado federal, Câmara dos Deputados, senador, Senado Federal. Tá bem? Bom, o que acontece? Acontece o seguinte. E vereador? Vereador. O juiz da comarca pode afastar vereador do cargo? Vereador corrupto. Cansei de pegar processos contra vereador no interior. Eu posso determinar o afastamento do vereador? Posso. A casa respectiva, ou seja, a Câmara dos Vereadores, vota? Não. O que foi definido é que esta ADI não se aplica aos vereadores e, não se aplica aos deputados estaduais. Ela não se aplica a vereadores, ela não se aplica aos deputados estaduais. Acho uma bela para cair na sua prova também. Então, eu, juiz, posso afastar vereador e isso não vai ser votado pela casa. Eu vou ser muito honesto com vocês. Eu discordo em parte do que eu estou ensinando a vocês. Eu estou passando a visão da jurisprudência. O que eu discordo? Eu discordo dos deputados estaduais. Deputado estadual, surgiu essa questão
Por causa do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o então presidente da Assembleia, estava preso até. Estava preso. É até mais intenso. Prisão preventiva. Eduardo Pisciani. Ano passado, isso que eu estou falando aconteceu ano passado. Daí, o que ele falou? Ele falou, já que aplicaram isso para deputados federais e senadores, eu tenho as mesmas garantias que deputados federais e senadores. Eu, deputado estadual, tenho as mesmas garantias que deputados federais e senadores. Portanto, eu quero o mesmo direito. O mesmíssimo direito. O Supremo não entendeu desta forma. O Supremo disse o que está na lousa para vocês, que isto não se aplica aos deputados estaduais. A meu ver, o Supremo teve uma atitude justa, porque estava virando um zonão no país. As assembleias estavam soltando todos os deputados estaduais. Só que o STF legislou. Contra a Constituição Federal. Contra a Constituição Federal. É óbvio que é uma situação difícil. Poxa, a gente está falando de gente acusada de crimes graves, de corrupção. Na sua prova de Ministério Público, de delegado, de magistratura, você deve sustentar a validade, a correção deste acórdão. Correto. Na prova da Defensoria Pública, sustentar que está certo ou está errado não é exatamente o perfil da prova. Ela é uma prova reflexiva. Por ser uma prova reflexiva, o que você deve sustentar? Você deve sustentar o seguinte: olha, há pontos positivos, há pontos contrários. E é o problema do ativismo judicial. E aí discutir ativismo judicial. É a cara da Defensoria Pública uma resposta dessa. Magis e MP. Não, está certo, Supremo e STJ disseram isso. Está certo aqui a conduta, não se aplica, e beleza, eu, juiz, tenho o poder de afastar, tenho o poder de prender, e acabou. Está claro isso? Tudo bem, beleza. Seguinte, que eu queria terminar aqui falando com vocês. Para quem veio aqui atrás, tão somente da atualização, porque quer voltar a estudar e aproveitou para vir aqui ter essa atualização. Sigam os professores nas redes sociais, sigam o Damásio nas redes sociais, a gente divulga muita atualização, muita informação. Para você que quer concurso público, além dos nossos cursos, né, que nós temos aqui, tem um curso certamente voltado para você, o que eu sugiro é que você entre também no meu site, que é o professormadeira.com, professormadeira.com. Lá no meu site tem uma aba, Preparação para Concurso Público. Clica nela e lê, é gratuito. É o que esses caras hoje pagam, aliás, cobram de vocês, eu estou dando de graça. O tal do coaching, né? Eu brinco que tem que morrer o coaching. Veja, né? Todo mundo é coaching hoje, todo mundo. Ali eu te ensino a fazer um plano de estudos para você. Como fazer o plano de estudos. Conto da minha trajetória e explico como fazer o plano de estudos. Está lá, está aberto. Tem que se cadastrar? Não, de graça, de graça. Tá bem? É importante, porque o que eu vejo muito é o pessoal estudando errado. Muito. Então, é uma pena, porque o pessoal até tem tempo para estudar, mas estuda errado. Então, por favor, dá uma lida. Você que quer concurso público, dá uma lida nessa aba. Tá bem? Queridos, muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Sejam felizes. E agora, voltamos às 8h10 com o Eduardo Francisco, de Processo Civil. Tá bem? Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e sejam felizes. Valeu.
Olá, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês nessa semana de atualização jurídica. Acho a ideia boa, acho uma ótima provocação. Está alto aqui no ambiente, né? Já estava assim, não? Só dá uma diminuidinha aqui, só um pouquinho. E acho uma ótima provocação, até porque semana que vem praticamente já começa tudo nesse Brasilzão, pelo menos metade do que deveria começar, na verdade. E é uma oportunidade da gente estar conversando com quem vem estudando ou estudou bastante o ano passado e, de repente, não atentou aí para algumas informações que se tornam muito importantes na medida em que o STJ é que assina embaixo ou é texto de lei. Concurseiro está sempre fixado no texto da lei e naquilo que o STJ fala, notadamente quando é Câmara, o órgão especial, né, ou plenário, como a gente diz, ou quando é súmula. O que acontece? Nós separamos alguns assuntos, sendo que um deles, é importante dizer, que quem vem acompanhando jurisprudência, quem faz prova, já se deparou com ele, porque não é novidade. A novidade é que ele foi sumulado. E o que acontece? Quando ele é sumulado, cai mais ainda no concurso. Enquanto é jurisprudência, o plenário, o órgão especial do STJ já tinha se manifestado, mas não tinha sumulado, já caía em prova. Agora, sumulado, a tendência é cair até em prova descrevente, me desculpe a brincadeira, porque daí não tem mais como a gente dizer que não sabia ou não viu dizer. A gente está falando da teoria da encampação. Só que toda vez que se fala em teoria da encampação, cuidado. Lá no direito administrativo é outra conversa. É o poder público pegando para si um determinado serviço que ele havia concedido e aí ele retoma para ele mesmo cuidar ou para eventualmente fazer outra concessão. Aqui, e eu não entendo nada de direito administrativo, aqui o que nós estamos falando é de teoria da encampação em mandado de segurança, preste atenção, como mecanismo capaz de corrigir o polo passivo do mandado de segurança. Seja, presta atenção, seja de ofício, pelo juiz, pelo tribunal, seja determinando a emenda da inicial, seja por comportamento de quem presta as informações do mandado de segurança, né? O mandado de segurança sempre vai ter a indicação de uma autoridade coatora. Mas isso é menos importante do que saber exatamente qual a pessoa jurídica de direito público que vai responder de fato pelas consequências da decisão. Por isso, se você indica a autoridade coatora equivocada, mas ela está acima da autoridade coatora certa, presta as informações sobre o mérito e isso não influi na competência, seu mandado de segurança foi salvo graças à conduta da autoridade coatora. Isso é encampação. Encampação é o quê? Do ato questionado como ilegal ou abusivo. Deu para entender? Então, olha aqui, a gente tem na tela todos os requisitos para isso e se você pesquisar os acórdãos, a maioria é pelo não. E eu vou explicar por quê. Olha aqui. A súmula 628, que foi editada no dia 17 de dezembro de 2018, diz o seguinte: a teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança. Você fala, opa, facilitou, perfeito. Quando presentes cumulativamente, três requisitos. Quais são? Primeiro, a existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. Eu vou explicar um por um. Segundo, manifestação a respeito do mérito. E terceiro, ausência de modificação da competência constitucional. Parou. O que acontece aqui? Se nós olharmos os acórdãos que deram origem à súmula, a esmagadora maioria é pelo não. Por que pelo não? Por uma questão muito simples. Quando a gente abre a Constituição Federal, quando a gente abre a Constituição Estadual, a Constituição Federal prevê competência hierárquica para o STF, para o STJ, né, para o TRF e assim por diante. E deixou para as Constituições estaduais tratar da questão do TJ. Lá na Constituição Estadual, você tem quando que o mandado de segurança será originário do TJ em razão do escalão da autoridade coatora. Pois bem, primeira coisa, indo do fim para o começo.
a teoria da encampação não poderá ser utilizada se altera a competência constitucional para o ato. Explico, para o julgamento do mandado de segurança. Explico, olha aqui. Vou te dar um exemplo de chão. Exemplo de chão. Pensa na federal, pensa na estadual, o exemplo é igual. Um determinado fiscal, estadual ou federal, autuou tua empresa, tá bem? Acontece que é uma atuação absolutamente abusiva, ilegal, patentemente nula. Você entra com mandado de segurança, tá bem? Você entra com mandado de segurança, como é um fiscal, um auditor fiscal federal ou um fiscal do ICMS estadual, por exemplo, você entra na Justiça Federal de primeiro grau ou na Justiça Estadual de primeiro grau. Pois bem, o que acontece? Você indica como autoridade coatora o dirigente regional, seja o delegado tributário federal, seja o dirigente da delegacia estadual do ICMS, tá bom? Quando, na verdade, o certo seria o próprio fiscal, ou vice-versa. O que vai acontecer? Se você indicar o fiscal, mas o delegado, quero dizer, o chefe do posto de fiscalização, vier prestando informações, não tem problema nenhum. Ele está dizendo, ó, foi meu subordinado, eu que mandei, todos estão fazendo igual, porque eu baixei uma portaria para fazer assim. E é válido por isso. O que vai acontecer? Primeiro requisito, seja para o dirigente regional da fiscalização, seja para o fiscal, a competência é no primeiro grau. Então, como não altera a competência constitucionalmente prevista, em princípio, é possível a encampação. Agora, mude um pouquinho. São vários os casos em que o secretário da Receita Federal determina determinada postura, uma certa postura. E o pessoal impetra mandado de segurança contra o ministro da Fazenda. Pumba! O que acontece nesse caso? Você tem que lembrar, ministro de Estado, mandado de segurança, é no STJ, está na Constituição. Já secretário da Receita Federal, que não é ministro, está abaixo do ministro, não seria no STJ. O que acontece? Mesmo que o ministro da Fazenda venha encampando o ato e dizendo, ó, é uma determinação minha, eles estão cumprindo o que eu mandei, apesar de quem executou ser ele, fui eu que mandei, eu que poderia rever, não vou rever porque está certo, tem um problema. Qual é o problema? Não é no STJ que se julga mandado de segurança contrato do secretário. Então não se aplica a encampação. Por quê? Porque vai gerar um monte de processo no STJ que não era para ser no STJ. Deu para entender o raciocínio? Esse é o terceiro requisito, né, que a gente começou por ele. Se não altera a competência constitucional, dá para encampar. Se altera a competência constitucional, ainda que a autoridade tente encampar, não haverá encampação. Segundo, para haver encampação, olha aqui a letra B. Eu preciso que a autoridade que queira encampar o ato não se limite a dizer, ó, eu sou parte legítima, porque não fui eu que fiz. Quem fez foi o meu subordinado, foi o fiscal, e não eu, o dirigente regional. Ele tem que dizer, olha, em princípio o ato é do meu subordinado. Mas quanto ao mérito, eu defendo a validade do ato. Por isso. Porque daí o que acontece? Está mostrando que aquele que hierarquicamente é superior à verdadeira autoridade coatora também faria igual e está sustentando a validade do ato. A partir daí, ele pode figurar como autoridade coatora, embora não fosse originário dele o ato. Tudo bem? E, finalmente, o vínculo hierárquico que permite essa legitimidade. Tá bom? Fazendo uma pesquisa intensa, eu verifiquei o seguinte, ó, tem várias situações, estou pensando em STJ, em que o ato é do diretor de um hospital federal e o pessoal impetra mandado de segurança contra o ministro da Saúde. Respondam para mim, vocês acham que dá para aplicar a teoria da encampação ou não? Pensa assim, ó, o diretor de um hospital federal é um burocrata de médio escalão, bem sucedido, mas de médio escalão. Já o ministro da Saúde é do primeiro escalão. Ele está do lado do presidente. Este é processado, mandado de segurança, no STJ.
Já o diretor do Hospital Federal não é no STJ. Moral da história. Implicaria em alterar uma competência constitucionalmente prevista. Não pode. Deu para entender? Já quando eu volto aqui, ó, pensa, por favor, dia a dia de concurseiro na área estadual. Posso? Ó, o diretor da creche negou vaga para o menininho. A Defensoria Pública impetra mandado de segurança. Pumba! Imagine que a Defensoria Pública impetra mandado de segurança contra o dirigente regional de ensino, porque é uma ou melhor, né, contra o secretário municipal da educação, porque é uma creche municipal, tá bem? Creche é do município. Pergunto, haveria algum problema quanto ao fato do secretário vir e dizer, olha, quem negou a vaga não fui eu, foi o diretor daquela creche. Acontece que, por lei municipal e por portaria que eu baixei, para estar na creche tem que ter no mínimo X anos. Antes disso, eu não posso pôr na creche. Não vou pôr. Pergunto, dá para aplicar a teoria da encampação ou não? Resposta, dá. Por quê? Seja o secretário municipal, seja o diretor da creche, seja o dirigente municipal do ensino, na hierarquia deles, não importa quem é, todo mundo é no primeiro grau. O defensor, ainda que ele erre, colocando o dirigente, o diretor da escola, se vier o dirigente regional se manifestando, vai valer se ele encampar o ato. Se vier o secretário municipal da educação encampando o ato, vai valer. Por quê? Porque, hierarquicamente, eles estão um acima do outro, é o diretor da creche, o regional e o secretário, e todos são processados no primeiro grau. Fechou? É isso. Então, não é exatamente uma novidade. Novidade é estar simulado. Vai cair mais na prova por isso. Como a ideia é atualizar, estamos atualizados. Belezinha? Tá. Segunda conversa importante. Isso aqui tem tudo a ver com o nosso jeito de falar sobre a estabilização da tutela antecipada antecedente. Olha aqui. No RESP 1.760.966, o STJ, pela sua terceira turma, disse o seguinte: qualquer meio de impugnação é válido para impedir a estabilização da tutela, e não somente o recurso. Bem, vamos lá. Olha aqui, o que acontece é o seguinte: qual a ideia que deu origem à tutela antecipada estabilizada? Foi a ideia de que, muitas vezes, a liminar esvazia o objeto do processo, tornando inútil e desinteressante qualquer debate, seja pelo autor, que já resolveu a vida dele, seja pelo réu, que sabe que não tem o que reclamar. Tá bom? Eu sempre dei como exemplo, e acho isso importante, a busca e apreensão de carro cujas parcelas não foram pagas. Tá bom? Pensa assim, ó, o cara sabe que está devendo para o banco, certo? O juiz manda apreender o carro dele porque ele não paga as parcelas. Pergunto, esse devedor tem algo a discutir? Em princípio, não. É a busca e apreensão. No máximo, ele vai discutir assim, eu paguei bastante e tenho direito a alguma coisa do que sobrar. Isso é pouco comum, porque geralmente o camarada se atrapalha, a dívida cresce, o bem desvaloriza e não paga nem tudo que ele deve. Tudo bem ou não? Pergunto, para o banco que queria o carro, depois da liminar, precisa discutir algo mais? Não. Para o devedor, que sabia que estava devendo, inclusive desviava dos comandos da polícia de medo do carro ser apreendido, a hora que vem o oficial de justiça e leva o carro dele, ele tem interesse em discutir? Na maioria das vezes, não, porque para discutir ele teria que ir atrás de advogado, ele prefere pegar o dinheiro e tentar dar entrada em outro carro. Tudo bem ou não? O que acontece? Essa liminar, sem nenhuma oposição do réu, se estabiliza e se torna, abre aspas, imutável. Diz o CPC que, para ela se estabilizar, basta que o réu não interponha o agravo de instrumento. Só que eu sempre disse o seguinte, olha, se o réu não agravar, mas contestar, questionando ponto a ponto do que foi dito na inicial e pedindo uma decisão sobre o mérito, negar essa decisão sobre o mérito é negar o acesso à justiça do réu. Tudo bem? De outro lado, eu também sempre pensei o seguinte, nós não estamos em condições de, por mera vaidade, permitir que a parte exija que o processo siga por inteiro.
Então, eu sempre disse, ó, nós vamos ter dois valores. Um valor, tem que agravar ou basta questionar? Segundo valor, eu posso exigir que se julgue o mérito só porque eu quero? Ou tem que ter alguma utilidade o julgamento do mérito? Me parece que o STJ chegou num ponto que ele equalizou os dois valores. Ele disse o seguinte, havendo uma impugnação a respeito da decisão liminar, seja na contestação, seja no agravo ou qualquer outro meio dentro do processo, o processo segue e não haverá estabilização. Qual foi a ideia do STJ, pessoal? A ideia do STJ foi, primeiro, para que eu vou forçar o agravo se o cara já contestou e está na cara que ele não gostou da liminar e não se conforma com isso? Segundo, se eu exigir o agravo como está na lei, eu sacrifico os tribunais, em vez de resolver no primeiro grau. Terceiro, se eu exigir o agravo, o sujeito não agravou, vai estabilizar. Dias depois, vai ter aquela ação que é para anular ou rever decisão estabilizada. Moral da história, o STJ foi sensato e disse o seguinte, qualquer meio de impugnação da decisão liminar no processo será suficiente para evitar a estabilização. O que ele fez? Poupou os tribunais do agravo, que seria obrigatório nesse caso, e poupou as partes de uma ação que seria ajuizada no dia seguinte. Porque se põe no lugar do advogado do réu. Você não agravou, mas fez uma baita contestação em 5 dias, questionando inclusive a falta de requisitos para liminar. O juiz fala, ó, já que você não agravou, está extinto o processo. O que você vai fazer no dia seguinte? Ajuizar a ação. Ou seja, resolveu o problema? Não, só criou mais uma formalidade, mais um embaraço para a solução do problema. Perfeito? Ótimo. Gostei desse precedente. Aí vem o STJ de novo, por meio da sua 4ª turma, afirma o seguinte, não pode ser reduzido o percentual de honorários previstos no artigo 827. Ó, brincadeiras à parte, eu acho um desrespeito por parte do juiz de verdade. Nós brincamos com a verdade quando dissemos que o novo CPC é um código feito por advogados, para advogados e em prol da advocacia. Por isso está escrito expressamente na lei que nenhum honorário será inferior a 10% e que o máximo é 20%. E quando for aquelas ações milionárias contra a Fazenda, tem até uma tabelona, lembra do 85? Porque eles não querem que o juiz sacaneie e fixe os honorários desproporcionais, ok? O artigo 827 do CPC vira e diz assim, olha, ao despachar a execução, o juiz vai mandar citar para pagar em 3 dias. E já vai fixar os honorários iniciais de 10%. Se o camarada devedor citado pagar voluntariamente dentro do prazo, o que vai acontecer? Reduz os honorários de 10% para 5%. Perfeito? Aí tem juiz engraçadão que fixa os honorários iniciais em 5%. Aí se o cara pagar no prazo, tem que reduzir para 2,5%. E a regrinha de que nenhum honorário será inferior a 10%? A redução da metade com pagamento é uma sanção premial. Ótimo. Agora, fixar abaixo do mínimo não faz sentido. Aconteceu, bateu no STJ, o que eles disseram? Não. O juiz que tinha fixado o valor inferior a 10% não andou bem, contrariou a lei. É 10%. Eu não tinha dúvida que isso aconteceria. Tranquilo? Tá bom. Mais uma. A mais importante, galera, porque presta atenção, foi no julgamento de recursos repetitivos, tá bom? Ou seja, com efeito erga omnes. Decidiu-se, e isso não é o mais importante, embora seja fundamental para o mundo jurídico, decidiu-se que o rol do artigo 1015 tem taxatividade mitigada. Por quê? Porque caberá o agravo sempre que houver urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento diferido da apelação. Ou seja, toda vez que a questão que você quer recorrer não puder ficar para depois, porque julgar só lá na apelação vai ser inútil,
cabe agravo de instrumento, porque haverá urgência que decorre justamente da inutilidade do julgamento da questão bem depois. Ok? Tá. Só que aí eu até fiz questão de destacar tudo o que tem de importante aqui. O núcleo é, você não pode sair deste ambiente, você que nos assiste pelo sistema online, você que está no telepresencial, você que está aqui comigo, ninguém pode sair do mundo jurídico sem saber. O rol taxativo do 1015 não é absoluto. É uma taxatividade mitigada. Segundo, sempre que houver urgência que decorre da inutilidade do julgamento posterior da questão em apelação, cabe agravo de instrumento. Show. Só que preste atenção. Mas nunca haverá preclusão consumativa. Me parece que o STJ se preocupou com a segurança jurídica, em vários aspectos. Vou começar. Primeira coisa importante, deste acórdão eu tiro 4 informações nucleares que você, concurseiro, tem que saber. Primeiro, quando a gente tem julgamento de casos repetitivos, diz o CPC que suspende-se os processos idênticos em todo o país. Sim ou não? Aqui ficou absolutamente retratado como pensam as cortes superiores. Primeira pergunta, a suspensão é automática? Segundo, é obrigatória? Terceiro, pega todos os processos? Resposta, quem gosta de anotar tem que anotar. A suspensão dos casos idênticos não é automática. Significa que tem que ser deliberada. Quando se afeta para julgamento por amostragem, o órgão tem que dizer, vamos suspender ou não? Está claro isso? Segundo, ela não é obrigatória. Além de ter que ter uma manifestação, a manifestação pode ser pelo sim ou pelo não. Perfeito? E pode ser modulada. Vou dizer, primeiro, não é automático. Não é porque a gente afetou que já suspendeu. Se a gente afetou sem nada dizer, é porque não suspendeu. Segundo, na hora de dizer se vamos suspender ou não, temos liberdade para dizer, no caso concreto, se é bom suspender ou não. Podemos dizer, não vai suspender nada, como eles fizeram aqui, não suspenderam. Ou vai suspender. E na hora de suspender, preste atenção, eu posso dizer o que vai suspender. Vai suspender só os recursos especiais? Vai suspender todos os agravos? Ou vai suspender toda a tentativa de agravo contra a decisão que não está expressamente prevista no 1015? Deu para entender? Moral da história. Lendo a lei, eu sempre achei que a suspensão seria automática. E pensando em isonomia, uniformidade, eu achava que era o melhor. Afetou, suspende para tudo para não perder tempo. Acontece que eles disseram, e me convenceram, né, do seguinte, está no acórdão, eles disseram o seguinte, às vezes, suspender tudo que tem pendente sobre a questão traz um prejuízo maior do que deixar tramitar com decisões diferentes até sair o precedente. Notadamente que o que está por trás dessa discussão é uma urgência. Então, eles não suspenderam e falaram, deixa andando. Ó, na semana que publicou o acórdão redigido, o próprio STJ, por um dos seus órgãos fracionários, por uma das turmas, disse que o rol era taxativo e que não cabia interpretação ampliativa. Porque eles não suspenderam. Deu para entender? Tá. Então, primeira coisa, a suspensão não é automática, não é obrigatória e pode ser modulada. Segunda informação importante é o seguinte, o que se discutiu aqui neste agravo, desculpa, quanto ao cabimento do agravo, não se esqueçam, é só na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais. Ou seja, exceto
inventário. E a execução ficou de fora porque ela já tinha uma regrinha geral que toda interlocutória na execução cabe agravo. Essa vai ser a pegadinha da prova para vocês. Você se empolga com a informação geral. Ah, o 1015, a taxatividade é mitigada. É mitigada, mas essa mitigação, essa taxatividade e consequente mitigação é na fase de conhecimento, porque na execução nunca existiu. No procedimento comum, sempre, e nos procedimentos especiais, na esmagadora maioria, salvo inventário. Deu para entender? Tá bom. Terceira informação fundamental para a gente ir caminhando já para o fechamento dessa conversa. Os efeitos dessa decisão foram modulados. E o cabimento do agravo para essas hipóteses urgentes que decorre da inutilidade do julgamento por ocasião da apelação só se aplica para casos posteriores à publicação do acórdão. Então, saiu a notícia do julgamento, o informativo do STJ veiculou. Quando saiu nas notícias do site do STJ, na verdade, todos os professores começaram a falar disso no Instagram. Acontece que não é esse o marco. O marco é a publicação do acórdão escrito, que o STJ demora uns dias para fazer. Tudo bem ou não? Então, limitou os efeitos desta possibilidade para só decisões posteriores ao acórdão. E última informação é o seguinte: eles não querem que deste entendimento gere preclusão. Explico. Em resumo, eles disseram o seguinte: se eu estou dizendo que cabe agravo sim, todo mundo que achou que não cabia e não agravou, já precluiu o assunto? Não. Porque o cabe agravo sim é só para decisões posteriores. As anteriores ainda estavam no pensamento majoritário de que não cabia. E então, quem não falou lá vai poder falar na apelação, apesar de ser questionável a utilidade disso. Deu para entender? Tá bom. Este acórdão é super interessante, que ele traz o posicionamento de toda a doutrina. Eles disseram, olha, tem 3 posicionamentos: taxatividade absoluta, taxatividade relativa com interpretação extensiva ou analógica, e não é taxativo. É taxatividade mitigada, porque sempre que houver urgência e for inútil a apelação, caberá o agravo de instrumento. Detalhe, essa era a teoria minoritária na doutrina. Sabe quem defendia essa teoria, grosso modo? William Ferreira dos Santos, professor da PUC aqui de São Paulo, professor José Rogério Lauriatucci, professor da USP daqui de São Paulo, e tem mais um doutrinador, me fugiu o nome dele, que escreve pela Juspodium também, não é o Fred, não, e que propunha essa ideia de que se for inútil tem que caber. Tudo bem? Tá. 2 últimas informações e eu fecho essa nossa conversa. Vocês viram que nós temos 2 leis. Cronologicamente, uma lei do finalzinho de 2018, que é a 13.278 de outubro de 2018, que fez aquilo que a doutrina vinha tentando fazer, mas com resistência, e não conseguíamos um enunciado, né, de jornadas do IBDP, enfim, do Conselho de Justiça. Foi necessária uma lei. O que disse a lei? A contagem do prazo processual do CPC só leva em conta dias úteis. Da mesma forma, no juizado especial, a contagem do juizado especial cível só considera os dias úteis. Tudo bem? Agora, em 2009, nesse novo governo aí, no dia 4 de janeiro, foi publicada a Lei 13.793, que é do dia 3, publicada no dia 4, né? No diário dia 4. Esta lei, a meu ver, seria inútil, mas todos que trabalham com processo civil um pouquinho vai concordar comigo. Esta lei diz o seguinte, ouçam aqui. Ela altera dispositivos de várias leis, inclusive
do Estatuto da OAB e do CPC para assegurar a advogados o exame e obtenção de cópias de atos e documentos do processo e de procedimentos eletrônicos. O que diz aqui? Diz o seguinte: todo advogado sempre teve direito de acesso ao processo. Só que antes, com má vontade ou com boa vontade, ele conseguia, porque ele ia até o balcão e alguém trazia aquela maçaroca de papel dentro de uma capa e falava: doutor, pode examinar, quer carga rápida, deixa a carteirinha aqui com a gente. Nunca teve grande problema. Acontece que desde quando começou o processo eletrônico, e quem advoga um pouquinho sabe disso, surge uma série de entraves para se ter acesso ao processo eletrônico. Basta dizer que você tem a OAB, você é credenciado, mas se você não estiver habilitado no processo criminal ou civil, você não consegue ver. Quer dizer, a pessoa vai desesperada te procurar: doutor, o que eu faço? Quanto sairia para o senhor me atender? E você não consegue nem acessar para dizer: ó, a encrenca é grande, os honorários são tanto ou não são, isso aqui não tem solução. Pô, quando antes, no processo de papel, era só ir até o fórum que você tinha acesso. Você vai no fórum, tem que... Ah, doutor, o senhor tem que se habilitar. O senhor pede, a gente te habilita. Isso é um entrave. O que fez a lei? A lei veio assegurar a qualquer advogado, mesmo sem procuração nos autos, o acesso incondicional aos processos, aos documentos, aos procedimentos administrativos ou não, em qualquer esfera do Estado, né, desde que não seja sigiloso. Você vai dizer assim: precisa disso? Para mim, nunca precisou. Nunca precisou. Só que, na prática, o sistema de informática que a Justiça contratou exige isso. Porque até agora, querem saber? Acabaram com a publicidade do processo. Que a gente não aprendeu na escola, me desculpe, eu já estou fechando essa nossa conversa, a gente não aprendeu na escola que a publicidade do processo permite qualquer cidadão, qualquer pessoa curiosa ir lá e ver o processo para saber o que está acontecendo? Hoje em dia você consegue? Nem sendo advogado você consegue. Imagine aquele curioso que de vez em quando ia no fórum só, sabe aquele rábulo, aquele cara que, né, não tinha direito, mas sabia das coisas? Não tem acesso. Para os advogados, está na lei, tem que ter. E não é de hoje, é desde sempre, me desculpem. O Estatuto da OAB é de 94, mas isso é anterior. Então, veio uma lei para tentar dar mais força ainda a algo que já era para ser assim. Só quero confessar. Falei muito de advogado, mas aqui também fala membro do Ministério Público, né? Aqui fala procuradores e membros do Ministério Público cadastrados, né? Eu quero contar uma coisa para vocês rapidinho, só para vocês entenderem na prática. Eu estava trabalhando num processo criminal, obtive a prisão preventiva de alguns acusados e o STJ concedeu habeas corpus para soltar alguns dos acusados. Veio aquela informaçãozinha que vem por e-mail: olha, solte, mas não veio a decisão. E eu queria saber quem que impetrou, quem que se favoreceu e tudo mais. Eu tive que, mesmo sendo promotor, estando super cadastrado no ESAGE, token, tudo que você imagina, eu tive que perder uma tarde ligando para o STJ para que eles me habilitassem para eu poder ver as peças do habeas corpus que diz respeito ao meu processo aqui em primeiro grau. Agora, o advogado, você acha que é diferente? É igualzinho. E é isso que a lei veio fazer. Parar. O processo é público, notadamente para os profissionais que atuam no processo. Salvo o sigilo, todo mundo tem que ver. Advogado incondicionalmente. Essa é a alteração. É muito mais simbólica do que fática. Não pense que hoje, se você for lá com a sua OAB, você já vai entrar em qualquer processo no ESAGE. Não. Mas vai legitimar medidas junto aos tribunais para que organizem, conversem com a Softplan, que é a que faz o programa da maioria deles, para que adeque o sistema. Deu para entender? É isso. Pessoal, quando eu vi que era 25 minutos, eu achei que faltaria assunto, então eu trouxe um monte de coisa a mais para falar sobre o STJ para vocês, mas eu percebi que 25 minutos não dá nem para dar boa noite, né? Então, a ideia é só provocar e perceber, mostrar para vocês o seguinte: de dezembro para cá, não foram poucas as novidades que impactam no dia a dia do processo civil e, por consequência, já vão cair nas próximas provas de OAB, de concurso e tudo mais. É aí que a gente fala da importância do cursinho. É manter um cordão umbilical com a fonte de informação daquilo que é importante. Porque eu sei que você é capaz de peneirar,
Mas nas minhas sequências entra o Caio, que peneirou tudo de tributário, tudo de administrativo, tudo, né? Eu de processo civil, Madeira está vendo esse processo penal. A gente só faz isso. Vocês terem que fazer de tudo, o que é absolutamente impossível. Então fica o convite aí para que estejam conosco aqui no curso Damásio. Para quem já nos conhece, é uma alegria revê-los, né? Para quem não me conhece, para qualquer reclamação, enfim, ação penal, coisa que o valha, meu nome é Eduardo Francisco, né? Sou professor de processo civil aqui do Damásio há praticamente 10 anos, faço com muita alegria, mas a nossa grande recompensa é vê-los aprovados. Então, trazer alguma atualização, mostrar para vocês o que tem de novo, para a gente foi uma oportunidade muito importante. Contem conosco, espero que seja útil e espero vê-los esse ano aqui em sala de aula, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. E aí, meus amigos da sala, pessoal das nossas unidades, pessoal que está aí no YouTube assistindo ao vivo e depois vai assistir também. É um prazer estar me dirigindo nessa semana de atualização com vocês. Eu sou o professor Caio Bartini, eu sou responsável por uma das disciplinas aí mais importantes para o concurso, que o pessoal adora de paixão, que é Direito Tributário, né, com atualizações aí importantes para vocês sobre a disciplina de Direito Tributário, e que é importante, né, nessa rota que você tem de estudos para os mais variados concursos públicos que vocês vão prestar no país todo. Então, todas essas informações da semana de atualização, elas são importantes, primeiro para poder te pontuar o que você precisa analisar melhor, então quais são os principais itens de renovação que nós tivemos no ano passado, o que isso pode impactar diretamente no teu estudo, né, e quais são as principais, então, vertentes aí que a jurisprudência adota odiernamente. Veja, antes de entrar propriamente no tema, que são súmulas que eu vou tratar com vocês, nós tivemos aí 2 súmulas importantes, na verdade 4 súmulas em matéria tributária, mas devido ao tempo, eu vou comentar com vocês 2 dessas súmulas, mas apenas colocando para você que nós tivemos uma alteração legislativa relevante, que foi a mudança do regulamento do imposto de renda. Antes, o regulamento do imposto de renda era o decreto 3.000 de 99, e perdurou durante muito tempo. Hoje, o atual regulamento do imposto de renda, vou colocar aqui para você, passa a ser o decreto 9580 de 2018. Esse decreto ele entrou em vigor no dia 22 de novembro de 2018, com algumas alterações pontuais importantes, principalmente aquele que quer, por exemplo, concurso federal. Ah, eu quero PFN. Ótimo. Eu quero magistratura federal. Eu quero a AGU. Eu quero algum concurso que seja mais voltado à esfera federal. Então, essa alteração do decreto ela é relevante. Teve algumas alterações pontuais que o decreto coloca, principalmente na questão de rendimentos vindos do exterior, rendimentos que são obtidos lá fora e aqui dentro, mesmo para residentes fora do país. Então, essas alterações são alterações relevantes. Independentemente da alteração do regulamento do imposto de renda, que é muito específica, nós tivemos 4 súmulas do STJ em matéria tributária, que teve um impacto significativo, algumas reiterando posições que os tribunais já vinham levando em consideração, e outras simplesmente colocando um posicionamento que uma das turmas, notadamente do STJ, decidiram a respeito. Então, lá no quadro para você, nós vamos falar da primeira das súmulas, que foi de 12 de dezembro do ano passado, que é a súmula 622. Essa súmula, ela diz o seguinte, que a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário. Exaurida a instância administrativa com decurso do prazo para impugnação
ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. Essa súmula remete a 2 itens fundamentais, tanto do dia a dia do exercício da advocacia tributária, quanto da questão do estudo para concurso, que são temas que envolvem decadência e prescrição. Tanto o tema de decadência e o tema de prescrição tem uma importância significativa inserida no artigo 146, do inciso 3, na letra B de bola da Constituição, que diz que prescrição e decadência são matérias que, dentro da normatização geral em matéria tributária, devem ser veiculadas através de lei complementar. E o que o STJ fez aqui nada mais foi do que refutar totalmente uma tese que ele levantou durante muito tempo, aquela chamada tese dos 5+5. O contribuinte ele tinha 5 anos para efetuar, eventualmente, o lançamento por homologação, e o fisco teria mais 5 anos para homologar, o que acabaria criando um prazo decenal e não quinquenal. E aí o que, na verdade, a jurisprudência fez? Então, analisando os institutos, para saber justamente onde se encaixar essa súmula como um todo. Quando nós falamos acerca de decadência em matéria tributária, essa prevista lá no artigo 173 do Código Tributário Nacional, entende-se por decadência a perda do direito do fisco constituir o crédito tributário. E, pelo menos de acordo com o que o Código Tributário Nacional nos dá, essa constituição do crédito se perfaz através da figura jurídica do lançamento. Então, segundo o Código Tributário Nacional, lá no artigo 142, se você abrir o seu Código Tributário, você vai ver que o artigo 142 diz basicamente mais ou menos o seguinte: compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, sendo este todo procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a penalidade cabível. E o parágrafo único do artigo 142 vai afirmar que a atividade administrativa de lançamento ela é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. A primeira leitura que a gente faz do artigo 142 diz: compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Então, pela análise legislativa, não jurisprudencial, legislativa, o lançamento seria considerado um procedimento administrativo vinculado, o que, na verdade, não é. Como não? Não. Lançamento não é procedimento. O procedimento seria considerado um conjunto de atos administrativos que, quando encadeados, formam um ato válido. Lançamento não é um conjunto de atos. Lançamento é um ato administrativo vinculado. Vinculado porque todos os seus elementos de existência estão completamente adstritos à lei. Então, todos aqueles elementos do ato administrativo, competência, finalidade,
forma, motivo, objeto, são elementos que estão completamente adstritos à lei. Isso significa que, se houver qualquer vício neste ato, isso ensejará a sua anulação. Não se revoga lançamento, porque o lançamento não é ato discricionário. Lançamento é ato vinculado. Então, se tem vício, ele tem que ser anulado. Tal nulidade pode ser perpetrada pela própria administração pública, em decorrência do princípio da autotutela, quanto pelo próprio Poder Judiciário, levando em consideração a existência do princípio da inafastabilidade de jurisdição, inércia de jurisdição nesse caso. Então, veja o que acontece na prática. Bom, a decadência é a perda do direito do fisco constituir o crédito. Perfeito. Só que se nós analisarmos a questão do prazo para isso, a gente sabe que esse prazo ele é contado a um prazo de 5 anos, só que a contagem, o início de contagem desse prazo vai depender do tipo de tributo pelo qual esteja sujeito a que lançamento. Então, se eu tenho um tributo que é sujeito a lançamento de ofício, ou é sujeito a lançamento por declaração, este prazo passa a ser contabilizado nos termos do artigo 173, no inciso 1º do Código Tributário Nacional, que seria contado a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, daquele em que o lançamento deveria ter sido efetuado. E se eu tenho um tributo que é sujeito a lançamento por homologação, grande maioria deles, o prazo a ser observado é o do artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, que seria da data da ocorrência do fato gerador. O que acontece na prática é que, quando se trata de prazo decadencial, o que vai fazer com que este prazo seja exaurido é a Constituição, e essa Constituição dar-se-á mediante a notificação. Então, imagine a seguinte situação. Existe a ocorrência do fato gerador da respectiva obrigação tributária, e o fisco, por si só, ele terá 5 anos para lançar o tributo respectivo. Então, vamos imaginar que o fato gerador do IPTU, num exemplo prático, seria agora iniciado a partir da notificação pela entrega do carnê de 2019 agora. Então, imagine o seguinte, a Fazenda deveria lançar o IPTU de 2019 e não faz. O prazo, então, decadencial, uma vez que o IPTU se sujeita ao lançamento por ofício, lançamento de ofício, ou seja, cabe à Fazenda todas as informações necessárias, sem a necessidade de qualquer informação do contribuinte, tudo que ela precisa, ela já tem na sua base de dados. A partir do momento em que o fato gerador de IPTU se perfaz, qual seja o fato gerador? 1º de janeiro de cada ano. O IPTU, então, deveria ser lançado nesse exercício. Não foi. Quando começa a contar o prazo decadencial desse IPTU? A partir do dia 1º de janeiro de 2020. Se em 5 anos a Fazenda não lançar, decai o seu direito. Veja o que a súmula aqui diz. A súmula diz o seguinte: a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário. O que, na verdade, a Fazenda está dizendo aqui, o STJ está dizendo, que é uma tese fazendária, foi o seguinte: se eu tenho um auto de infração, é uma forma de constituição do crédito. Essa constituição do crédito tributário, esse crédito não necessariamente precisa ser um tributo, ele pode ser uma multa. Então, é a forma que o fisco tem de constituir o crédito inerente a uma multa. Se houve a notificação, não há mais o que se falar em decadência.
Notificou, não há o que se falar mais em prazo decadencial. Óbvio, desde que essa notificação ocorra dentro do prazo de 5 anos, que é o prazo quinquenal. Qual é o problema aí? Como é que se dá no caso do lançamento por homologação? Tendo em vista que o contribuinte, ele não tem notificação. Ele realiza todo o procedimento. É o contribuinte que analisa a ocorrência do fato. É o contribuinte que vai verificar o quantum. É o contribuinte que paga e declara o quanto pagou. Segundo o STJ, no tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial é justamente o prazo que a fazenda tem para homologar. Então, eu fiz o pagamento e declarei. Você concorda que eu posso ter feito o pagamento a menor? Eu posso ter simplesmente equivocado em termos de conta. Não importa se se deu por culpa ou dolo, mas eu posso simplesmente declarar a menor e pagar a menor. Se o fisco, a partir do momento em que eu faço a declaração juntamente com o pagamento, o fisco ele analisa essa circunstância, ele tem 5 anos para homologar. Este prazo de 5 anos é o prazo decadencial. Não é mais aquela tese, 5 anos para o contribuinte declarar, mais 5 para ele homologar. Não, eu declarei, o prazo já se inicia. A homologação é que vai acarretar justamente a consecução do prazo decadencial da fazenda. O fisco tem 5 anos para homologar, seja de forma expressa, seja de forma tácita. Expressa por escrito dentro do decurso de 5 anos, ou tácita, quando a fazenda fica por silêncio por pelo menos 5 anos. Ocorre a homologação, ocorre a extinção do crédito. E aí, na sequência, ele diz o seguinte: exaurida a instância administrativa, com o decurso do prazo para impugnação, ou com a notificação de seu julgamento definitivo, e esgotado o prazo concedido da administração para pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para cobrança judicial. Aqui ele está dizendo o seguinte: como que consegue contar o prazo da prescrição? A prescrição vem prevista lá no artigo 174 do Código Tributário Nacional. A prescrição, diferentemente da decadência, é a perda do direito do fisco cobrar judicialmente o crédito tributário. E o crédito tributário ele é cobrado judicialmente quando eu tenho a execução fiscal. A questão é prazo. Qual é o prazo que ele tem para isso? O prazo é de 5 anos, só que veja isso, contados da constituição definitiva do crédito tributário. Então, o que a jurisprudência fez foi dizer o seguinte: eu vou te mostrar o que é constituição definitiva. Porque imagine naquele caso, dentro do prazo de 5 anos, a fazenda vai e notifica. Notificou, não há mais o que se falar em decadência. Só que quando ela faz a notificação, veja o que acontece. Veja, já volto aqui nesse quadro. Veja o que acontece. Tem lá a notificação, seja de um tributo, seja de uma multa. O contribuinte ele tem 3 atos a realizar. O contribuinte pode realizar o pagamento voluntário. Se ele realiza o pagamento voluntário, isso acarreta a extinção do crédito. A minha pergunta é: qual é o prazo que ele tem para efetuar esse pagamento voluntário? 30 dias. Então, da notificação,
seja de um tributo, seja de uma multa, abre-se um prazo de 30 dias. Enquanto estiver rolando esse prazo de 30 dias, não há constituição definitiva do crédito. Porque simplesmente, voluntariamente, o contribuinte pode resolver pagá-lo, vai extingui-lo. Agora, o contribuinte pode resolver não pagar. Se ele não paga, o crédito estará definitivamente constituído a partir do 31º dia, onde se inicia o prazo prescricional. Ou ainda, o contribuinte ele pode apresentar uma impugnação administrativa. Se ele apresenta uma impugnação administrativa tempestiva, nos termos do artigo 14 do decreto 70.235 de 72, apresentando tempestivamente a impugnação administrativa, acarretará o quê? Nesse caso, vai suspender, não se conta prazo prescricional nenhum nesse caso. E a partir do momento que eu tenho uma decisão administrativa irreformável, que seja desfavorável ao contribuinte, aí se inicia o prazo de 5 anos para executar. O que a súmula basicamente nos traz são essas informações. Ela coloca uma pá de cal nas discussões sobre prazo decadencial e prescricional. Então, toda aquela teoria, não, a partir do lançamento já começa a contar prazo prescricional. Eu falo, não, não é a partir do lançamento. Porque você tem um prazo para pagamento voluntário. Esse prazo é um prazo de 30 dias. Dentro desse prazo de 30 dias, você tem um prazo para fazer uma impugnação administrativa. Eu não posso dizer que isso seja a constituição definitiva. Será definitiva a partir do momento que o 31º dia se passou, você não pagou. Ou se você apresentou uma impugnação administrativa tempestivamente, esse prazo começa a se iniciar da decisão administrativa irreformável. Então, este é o teor desta súmula. Se você analisar no geral, é o que ela traz. Ela traz, na verdade, a ideia de extinção das discussões sobre prazo de decadência e de prescrição em matéria tributária. Essa é uma das súmulas, prezados. A outra é essa aqui. Foi de 17 de dezembro. Aqui diz o seguinte: o pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para ação de repetição de indébito tributário de que trata o artigo 168 do CTN, nem o da execução de título judicial contra a Fazenda. O que acontece aqui na prática? Quando existe um pagamento indevido ou um pagamento maior, isso gera um direito de restituição do contribuinte. Ah, mas por culpa de quem? Não importa. Não importa de quem é a culpa. Vai gerar o direito de restituição justamente com o intuito de evitar o enriquecimento sem causa do Estado. O que eu quero com isso é evitar que o Estado se locuplete indevidamente às expensas do contribuinte. Então, vai gerar um direito de restituição. Tá, muito bem. A partir do momento que se pagou indevidamente, o contribuinte ele pode optar por realizar 2 tipos de pedido de restituição. Ele pode pedir uma restituição pela via administrativa. Ele simplesmente faz um formulário próprio, dentro das considerações que o próprio órgão fazendário faz, ele pode pedir administrativa. Em vez dele pedir, muitas vezes, o pedido de restituição, a súmula 461 do STJ autoriza com que o particular possa requerer, se for o caso, a compensação. O que você tem que levar em consideração é
A compensação ela pode somente ser conferida mediante decisão judicial transitada em julgado. Isso está no artigo 170, letra A, do Código Tributário Nacional. E, em regra, só se compensam tributos da mesma espécie, da mesma esfera de governo, do mesmo cofre de arrecadação, da mesma natureza. Toda compensação tributária depende de autorização legislativa. Não existe aquela coisa de, não, eu vou compensar porque, sinceramente, a compensação é um instituto de direito civil. É um instituto de direito civil que o direito tributário acaba se utilizando com a finalidade de fazer um encontro de contas. A pessoa ela tem um débito e, consequentemente, tem um crédito com o mesmo ente fazendário. Então, a ideia de compensação depende de autorização legislativa. Agora, quem vai decidir se vai compensar ou se vai restituir é o contribuinte. Se ele paga tributos com fatos geradores continuados ou complexivos, não é interessante ele pedir restituição. O problema é que a restituição ela é demorada. Ela pode entrar, por exemplo, dependendo da quantia, na ordem cronológica de recebimento através de precatórios. Vai observar o disposto do artigo 100 da Constituição. Então, muitas vezes, é muito mais interessante se fazer o quê? Eu quero a compensação. Então, tudo bem, é uma escolha que o contribuinte faz. Só que esse pedido à via administrativa está rolando. E pode demorar. E pode chegar ao final e fazer o quê? Nego. Só que se essa negativa for depois de um período de 5 anos, não adianta o contribuinte pedir restituição, porque não terá mais direito. Porque o fato dele pedir administrativamente a restituição não interrompe o prazo prescricional para a repetição de indébito. Pediu administrativamente, a única coisa que pode acontecer é o seguinte: se ele faz um pedido administrativo, existe uma decisão denegatória, e desta decisão denegatória da restituição administrativa, nos termos do artigo 169 do Código Tributário Nacional, cabe uma ação anulatória de decisão administrativa. Isso ele tem um prazo de 2 anos contados da decisão denegatória. É a única coisa que ele pode se socorrer nesse caso, anular a decisão administrativa. Porque se ele for pedir judicialmente a repetição, se for fora do prazo de 5 anos, ele não vai ter. Então, veja o que acontece aqui. Você percebeu que ele diz respeito ao artigo 168? Por quê? Porque o artigo 168, no inciso 1º do CTN, que foi alterado pela Lei Complementar 118 de 2005, diz que você tem um prazo de 5 anos para repetir a partir do pagamento indevido. Você tem 5 anos para repetir do pagamento. Agora, é o seguinte, você tem 5 anos para restituição. Se você faz um pedido administrativo, é problema seu. Se você vai direto através de uma ação de repetição de indébito, nos termos do artigo 165 do CTN, é uma questão de opção que o contribuinte tem. O que ele tem que levar em consideração é: eu não posso superestimar a garantia do contribuinte. Eu não posso subestimá-la, mas eu também não posso superestimar. Dizer o seguinte: olha, filhinho, já que você tem o direito de restituição, você tem o direito de restituição ad eternos. Não por um critério de segurança jurídica, tanto para a fazenda quanto para o contribuinte. O teu prazo, meu querido, é de 5 anos do pagamento indevido. Se você vai pedir administrativamente, é uma escolha que você faz. Só que lembre-se, o fato de se pedir administrativamente não vai interromper o prazo prescricional e sequer suspendê-lo. O prazo está correndo. Ah, depois de 3 anos veio uma decisão dizendo que é vedado. Perfeito. Você tem mais 2 anos que te restam para você entrar com uma repetição.
Passou 5 anos administrativamente discutindo, não chegou a consenso nenhum. Só te resta uma ação anulatória de decisão administrativa com base no 169 do Código. Perfeito, queridos? Então, nesse tempo que a gente teve, que até ultrapassei um pouco, a ideia foi tratar para vocês o teor dessas duas súmulas do STJ, da 622 e da 625. E, com certeza, se você, eventualmente, ainda não é nosso aluno aqui no curso da Damásio, seja muito bem-vindo. Nesse ano nós vamos ter aí vários cursos regulares, seja de carreiras jurídicas, o essencial, seja as questões que envolvem procuradorias, defensorias, quaisquer cursos que você venha precisar, beleza? Eu te desejo aí uma excelente noite de estudos, um excelente dia de estudos, se você está vendo isso pela manhã, e amanhã nós continuamos aí com outras palestras de demais professores. Obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.